Hoje de manhã eu assisti a reportagem feita pelo Fantástico ontem sobre o caso envolvendo o influencer Luva de Pedreiro. Já tinha ouvido falar do caso bastante superficialmente, mas sabia que havia um rolo envolvendo o contrato, mas não sabia de fato quem era o personagem, né, quem era essa pessoa e o que ele fazia. Então eu vi essa reportagem e eu quero dividir algumas coisas com vocês aqui, porque é triste a história do Luva de Pedreiro, mas também pode sinalizar agora uma mudança e coisas boas para ele, né? Mas vamos falar sobre isso porque aqui envolve, sabe, redes sociais, envolve influenciadores, envolve essa nova categoria de trabalho agora, de profissão, que é o influenciador digital, e como há muita gente que quer se aproveitar disso, né? Quer se aproximar para tentar extrair benefícios e muitas vezes, nesse caso particular pelo menos, prejudicando bastante quem cria o conteúdo. Mas antes disso, já curte esse vídeo aqui embaixo, deixe seu comentário dizendo um bom dia, uma boa semana e também se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante e também me siga no Instagram. Então, qual foi a história aqui, né? Eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado a reportagem do Fantástico, para que você possa assistir caso não tenha visto, e a manchete aqui no portal G1 é Luva de Pedreiro sobre a polêmica com o antigo empresário. Até tô devendo 70 conto. Influenciador digital possui 15 milhões de seguidores e contratos de publicidade com grandes empresas, mas segue com pouco dinheiro no bolso. O Fantástico apurou o desentendimento entre Irã Santana Alves, o Luva de Pedreiro, e seu ex-empresário que passou a sofrer ameaças nas redes sociais. A reportagem é bem longa, mas mostra aqui algumas coisas interessantes e acho que vale mencionar, né? A primeira delas é a carreira meteórica, de fato, do Luva de Pedreiro. Ele faz vídeos de futebol, ele faz vídeos, sabe, mostrando cenas engraçadas de futebol ou jogando futebol e atingiu ali, como diz essa manchete, né, 15 milhões de seguidores, o que é um feito, é uma proeza de fato, né? Não sei se as pessoas têm a dimensão das coisas, porque assim, como há muitos influenciadores com milhões de seguidores, a impressão que dá é que é muito simples você criar uma presença digital e você passar a ter muitos seguidores e você construir uma carreira na internet. E não é fácil. Para conseguir 100 inscritos em qualquer rede social que seja, já é muito difícil. Para passar de 1000 é um obstáculo tremendo, que a maior parte das pessoas não consegue. 10 mil, 100 mil, cada um desses marcos, eles são grandes feitos para quem produz conteúdo, porque realmente é muito difícil conseguir ter consistência naquilo que você faz, conseguir atrair a atenção das pessoas, conseguir criar uma linguagem própria que vá, sabe, despertar a atenção das pessoas para que parem para assistir você. Então não é fácil, não é fácil. A gente tende a olhar, né, quem está no topo dessa pirâmide, né, quem está no topo dessa montanha e ignorar toda a base dessa montanha, que são milhares ou milhões de pessoas que não conseguem o sucesso. Então, assim, o fato do Luva de Pedreiro ter conseguido essa visibilidade tremenda, em grande parte é o carisma dele, em grande parte é como ele é, a pessoa que ele é, né, que acho que isso faz diferencial, mas também junto uma série de circunstâncias, né, uma série de outros acasos que vão se dando que levam a esse sucesso astronômico dele. Mas certamente a figura, né, a pessoa que é o Irã, é a fórmula do sucesso, assim como o Casimiro é a fórmula do sucesso daquilo que ele faz lá na Twitch. Então, sim, são pessoas que têm um tremendo carisma, que atingem as pessoas, que se comunicam de um modo muito pessoal e profundo com as pessoas, e aí isso leva ao interesse crescente, né? As pessoas querem saber o que ele vai fazer, o que ele vai falar, o que ele significa, se torna um símbolo depois. Então, o primeiro ponto, o que o Irã conseguiu, o que o Luva de Pedreiro conseguiu, é realmente um feito, é uma proeza, assim, para pouquíssimas pessoas, e isso leva como consequência, como eu falei no começo aqui, a pessoas que queiram se aproximar de você para poder parasitar o que você faz, para poder se beneficiar do que você faz, para poder, sabe, extrair algum tipo de vantagem do seu trabalho. Imagine todos os grandes influenciadores já passaram por isso, de propostas, sabe, maliciosas, de propostas que não são benéficas para o criador, mas para quem faz a proposta. Então, parece que a história se deu nessa dinâmica, né? Um empresário do Rio de Janeiro se aproxima do Luva de Pedreiro, propõe ali uma parceria, propõe um contrato. O Luva de Pedreiro, que é analfabeto, segundo a reportagem do Fantástico, ele e os pais são analfabetos, não sabe ler o contrato, assina um contrato com cláusulas leoninas que o prejudicam tremendamente, e aí ele se mete numa sinuca de bico. O cara lá, o empresário, possivelmente enriqueceu, enquanto que ele recebia migalhas de um trabalho que tinha milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. E é claro que pelo fato de ser muito simples o Luva de Pedreiro, possivelmente ele não compreendia a dimensão do que se passava, né? Ele não compreendia o quanto estava ganhando com os contratos e vamos supor que ele ganhava lá, como diz a reportagem, R$25 por semana trabalhando na lavoura com o pai. Se ele passa a ganhar R$2.000 por mês, isso já é um salto, sabe,
exponencial também em relação ao que ele já fazia. Então para ele já devia ser muita coisa, R$2.000. Só que daí, ao perceber onde havia se enfiado, né, no buraco que havia se enfiado, aí ele tenta se escapar. E isso ocupou a imprensa, isso ocupou as redes sociais nas últimas 2 semanas. O Irã faz uma live contando que está chateado, contando o que está passando, e isso leva a visibilidade de modo que as pessoas possam se interessar pelo caso e se preocupar com os rumos dele. Segundo o Fantástico, ele conseguiu uma nova empresa para representá-lo agora, para agenciá-lo, e agora já está com uma casa melhor, já deu um salto qualitativo tremendo em relação ao que estava antes. Eu não sei até que ponto que a história do Luva de Pedreiro seja exatamente atípica, porque, claro, no sentido de contratos que prejudicam as pessoas, eu já passei por algumas situações que não foram favoráveis também para mim, de alguns contratos que, sabe, parecia que ia ganhar mais, mas depois ganhava menos. Então, assim, já conheço algumas situações que não foram nada semelhantes ao caso do Luva de Pedreiro, mas a gente sabe realmente que tem muitas armadilhas no caminho e para quem tem essa visibilidade é um risco tremendo. E vale pensar também, né, agora falando não apenas do caso dele, mas do caso de todos os influenciadores digitais, né, todo mundo que cria conteúdo aqui no YouTube, todo mundo que está publicando materiais na internet, que geralmente, né, tirando quando você tem um sucesso muito estrondoso, que te dá uma segurança financeira enorme, que eu imagino que vai ser o caso agora, que eu imagino que os problemas financeiros dele acabaram, mas para a maior parte dos produtores de conteúdo que vivem do seu salário como produtor, né, daquilo que você faz naquele mês e ganha no mês seguinte, que eu imagino que seja a condição da maior parte dos produtores que ganham dinheiro com o YouTube ou com outras redes, esse aqui é um trabalho precarizado. Esse aqui é um trabalho no qual você não tem direito nenhum, você não tem nenhum tipo de direito, você não tem nenhum tipo de, sabe, proteção trabalhista. Se você fica doente hoje, amanhã você não tem conteúdo mais, e isso vai levando a um gradual desaparecimento das redes, porque você tem que movimentar o algoritmo. Então, assim, é um trabalho precarizado no qual você tem cada vez mais produzir conteúdo de modo a se manter relevante, competindo com outros milhões de criadores que estão tentando ocupar um lugar no sol. Então isso gera uma carga de tensão, um estresse de produção que nem todo mundo aguenta também. Alinhado, né, além desse estresse da produção e de manter o algoritmo funcionando, além disso você tem as hordas, né, de pessoas que te odeiam, dos haters, que vêm tecer comentários maliciosos e que tentam, sabe, sabotar o seu trabalho. Então você vai juntando um conjunto de preocupações que são muito além de produzir conteúdo e que muitas vezes também prejudica a produção. Nessa reportagem do Fantástico, eles falam sobre as ameaças que o ex-empresário do Luva de Pedreiro está sofrendo agora por causa dessa história ter vindo à tona. E esse é outro fenômeno também muito típico das redes sociais hoje em dia, que é essas hordas, né, de pessoas repletas de raiva e de ódio, que quando vêm ou quando sentem que é uma situação de injustiça, elas se mobilizam para tentar destruir a pessoa. Nesse caso do contrato, obviamente, cabe à justiça decidir quem tem direito, quem não tem direito. Nesse caso, me parece que o Irã tem direito, né? É o trabalho dele, é aquilo que ele faz, é aquilo pelo qual ele é conhecido, mas as decisões têm que ser feitas na esfera judicial. Não cabe à internet, né, justiçar as pessoas, não cabe à internet, sabe, tentar agora resolver a situação que pode e deve ser resolvida na esfera judicial. A gente vê muito, e eu critico isso constantemente, e vale mencionar, essas hordas de cancelamentos ou de linchamentos virtuais que tendem a querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, os usuários da internet se acham na atribuição de julgar um caso, de avaliar esse caso, de tomar uma decisão, de determinar a punição também apropriada para a pessoa, e aí milhares ou milhões de pessoas vão para a internet para tentar ofender alguém, para tentar destruir a carreira de alguém, para tentar perseguir alguém, em alguns casos mais extremos ameaçar as pessoas e até levar também atos de violência em algumas circunstâncias. E a gente vê isso não apenas na esfera política, que é um ambiente também no qual isso acontece muito, mas vê também na esfera cultural ou em outros ambientes. Então, assim, pessoas, né, um jovem, por exemplo, que produz um conteúdo na internet, que causa algum tipo de repúdio entre os usuários, e aí milhares de pessoas vão lá insultar essa pessoa e, em alguns casos extremos, leva até, sabe, a uma tragédia. É difícil a gente lidar ou até orientar essa histeria coletiva que há nas redes sociais, porque a gente fala de muita gente usando, né, milhões de usuários, ou bilhões de usuários, mas a gente vê algumas tendências, alguns comportamentos que também são muito nocivos e muito prejudiciais e que não ajudam, então as coisas não ajudam nada. Então, só para resumir aqui o caso, né, a gente vê algumas coisas que podem ser usadas para a gente poder entender o que está acontecendo. O primeiro deles é uma carreira meteórica, que é o caso do Luva de Pedreiro, alguém que passa a tornar uma celebridade, um fenômeno do dia para a noite. Então alguém se aproxima para se aproveitar do trabalho dele, para lucrar com o trabalho dele, e nesse caso aqui parece que é uma relação bem desigual e que prejudica bastante o Luva de Pedreiro. Então há um sucesso, há alguém se aproximando desse sucesso, e por outro lado você tem a reação digital das pessoas, né, pessoas indignadas querendo agora o fim desse empresário. No final das contas, essa história ela é parcialmente triste, porque a gente percebe que uma exploração do Luva de Pedreiro, né, alguém que, sabe, passa a trabalhar para outra pessoa e tem sua liberdade cerceada, tem a sua produção condicionada por esse empresário, mas parece que a história agora está se resolvendo, e eu torço aqui pro Luva de Pedreiro fazer muito sucesso, porque a história dele é muito bonita, parece uma pessoa bastante carismática. Como eu falei, não acompanho o trabalho dele, mas me parece uma pessoa bastante simples e que merece isso. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história, se vocês acompanharam essa história envolvendo o Luva de Pedreiro e o seu ex-empresário.
E como vocês percebem essa dinâmica aí de sucesso, de, sabe, exploração do sucesso, inclusive, né, pessoas querendo explorar o sucesso alheio, e também dessas hordas digitais que estão dispostas a tentar destruir pessoas ou tentar justiçar outras pessoas com base numa percepção do que é, sabe, o correto. Como você vê isso, deixe aqui no comentário, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!